Bora estudar! Solitária, Eliana Alves Cruz. Gente, que livro legal! Um livro, né, bem contemporâneo, agora escrito há 2 anos aí, né? Um livro de 2023, acho que é 2023. Sou péssimo com datas, né? 2023, e é um livro bem momento, né? Bem do que vivemos aqui, do que acabamos de viver. Esse livro começa com uma capa, né, que tem um livro e uma xícara, parece uma xícara de chá ali. E isso é importante, porque o livro, a questão, né, já vou adiantar um pouquinho aqui, o livro, a questão dos estudos, que é o estudo que salva uma das nossas personagens principais aqui, e o chá, que é o conhecimento que a avó passava de geração a geração. Ela vai se tornar uma médica, mas ela não esquece dos ensinamentos da avó de quando ela era criança. Solitária. Estou fazendo aqui as obras do vestibular UFSC e acabei de ler 1º de maio, Narrativas da Cadeia. Então esse título Solitária para mim já fazia todo o sentido de solitária pensar no quê? Pensar na prisão, lá na solitária, né? A prisão, não pensei sinceramente em solidão quando comecei a ler. E aqui já vai uma dica antes de começar aqui, né, a análise deste livro, já vai uma dica aí para quem for fazer o vestibular da UFSC. Por quê? Observem, nós temos essa questão de prisão, de liberdade, de solitária, em várias obras aqui do vestibular UFSC. Tá? São várias obras que trazem essa temática aqui. Até eu estou vendo aqui, né? Nós temos, por exemplo, o São Bernardo. São Bernardo traz o personagem Paulo Honório, que está lá preso nas suas lembranças, com aquele remorso, com aquela coisa dele ficar sozinho, e ele ter essa solidão no final, essa solitária para ele, é como uma pena que ele está pagando lá no final, por tudo que ele fez. Nós temos aqui o 1º de abril, o livro do Salim Miguel, que é, né, a Narrativas da Cadeia, que ele vai contar toda a trajetória dele na cadeia. Então, uma prisão ali, realmente uma prisão, em que ele esteve solitário por um momento. Nós temos este livro aqui, que não é uma cadeia, né, digamos assim, ao pé da letra, mas elas vivem em um lugar como se não tivessem liberdade, e ali tem a solitária delas. Nós podemos pensar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós temos o personagem que morre e volta, como se ele ainda estivesse preso à vida aqui neste plano. Nós temos Parque Industrial, né, em que a Pagu, ela coloca ali aquelas pessoas naquela cidade, naquele momento ali, né, que estão vivendo tudo aquilo, presas aos seus trabalhos. Entendeu? Então, o vestibular UFSC pode explorar isso, tá? Essa questão de o que é liberdade, as solitárias, as formas de se estar preso, as diferentes formas de se sentir preso, tá? Então, isso pode ser muito explorado aqui pela UFSC. E vamos voltar agora à obra. Eu sempre gosto de ler ali o comecinho, mas antes deixa eu passar uma coisa para vocês aqui, que é muito interessante falar aqui já no início. Então nós temos este livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é Mabel. Então aqui nós vamos ter, a narradora é a Mabel. Mabel é a filha. Mabel começa aqui esse livro que classificar como romance, pode ser classificado de repente da forma como uma pessoa vê, né? Ele pode ser classificado como uma novela, tá? Ele está ali, para mim, ele está ali no meio entre uma novela e um romance. Em certos momentos eu até pensei, não, esse livro é mais uma novela, né? Em outros mais um romance, tá? Então fica ali entre uma novela e um romance. E observe aqui na Mabel os capítulos: quintal, planta baixa, piscina, cozinha, escritório, portaria, salão de festas. Então, são os lugares
por onde eles andam, tá? Banheirinho, janela, recepção. Isso acontece também na segunda parte, a segunda parte que é a Eunice. Na segunda parte, a narradora é a Eunice. Nós vamos ver praticamente os mesmos fatos narrados pelo ponto de vista da Eunice. Quem é a Eunice? A mãe da Mabel. Então aqui nós temos mãe e filha narrando praticamente a mesma história, mas com focos narrativos diferentes. Tá? Então, né, os narradores são diferentes aqui. Eles narram em primeira pessoa, né, o foco narrativo em primeira pessoa, mas são narradores diferentes. E aqui na Eunice é a mesma coisa: quintal, sala de estar, jardim, parede. Então é como se essas partes de uma casa, da casa lá que eles estavam, elas fossem também personagens. Elas também estivessem observando o que está acontecendo ali. E isso é muito bacana, porque isso vai se confirmar na terceira parte. E a terceira parte ela é chamada de Solitárias. Observa, o título do livro é Solitária, e aqui ela se refere como solitárias. Quem são as solitárias? E aqui nós temos 4 quartos. Quarto de empregada, quarto de porteiro, quarto de hospital e quarto de descanso. Essa é a menor parte do livro. Tá? Então a terceira parte é uma parte menor em que são os quartos. Empregada, quarto delas, porteiro, o quarto do seu Jurandir, o quarto de hospital, onde ela trabalha, e quarto de descanso. Tá? Então nós temos essas 3 partes aqui, né? No final são 4, essas 3 partes que são divididas ali em capítulos, que nós temos locais como títulos desses capítulos. O livro começa com a Mabel dando uma bronca na mãe, né? Chamando a atenção da mãe. Então, a primeira parte, né, que se chama Mabel, e nós temos ali quintal. Por que quintal? Porque elas estão conversando no quintal. Então, é sempre o local em que, né, é o mais importante naquele momento. Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas. Pelo contrário, mãe, sou eu, a Mabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Então, ela fala para a mãe encarar aquilo. E ali começa a tocar o celular dela. Ou seja, nós percebemos que aconteceu algo muito forte, que a mãe pode testemunhar, mas nós não sabemos naquele momento o que é. E aí nós vamos voltar, a Mabel vai voltar ao passado para um capítulo chamado Planta Baixa, que é o primeiro instante em que ela vai na casa dos patrões da mãe. E ela já começa com uma pergunta: por que ela está de salto alto dentro de casa? Foi a primeira coisa que pensei quando entrei naquele apartamento enorme, em algum momento entre 98 e 99. 98, 99, o livro é de 2003, então 25 anos, né, mais um pouquinho que foi escrito antes, 2022, 2021. Mabel está ali com uns 25, 26, 27 anos. Mabel era uma menina pequena e ela foi levada pela mãe para o trabalho. E ela está ali no trabalho e ela tem que ficar no quarto da mãe, né, no quarto da empregada. Observa, o quarto da empregada. E a mãe fala: não saia daí até eu voltar. Ela aprendeu desde criança que filha de empregada tem que ficar quieta, tem que saber se comportar na casa da empregada. Por que ela vai com a mãe para lá? Porque a avó está doente, né? E ela tinha que ficar com a mãe por alguns dias, né? Quando ela ia trocar com outra empregada e ela teria uma folga, aí ela ia para casa. Então a vida dela era dedicada àquela família. Nós vamos nos lembrar muito aqui daquele filme Que Horas Ela Volta, né? Aquele filme que tem a Regina Casé como personagem principal, que a filha passa no vestibular e o filho da patroa não passa. Tá? Esse livro ele traz muito sobre essa situação aí. E ela está ali, ela não entende direito, porque ela é uma criança pequena ainda, né? Eles ouvem uma batida na porta e ela vê que é uma mocinha toda de branco ali que pede para usar o banheiro. E a gente também estranha aquilo, né? Pô, alguém vai usar o banheiro da empregada? E a menina vai, usa o banheiro, né? Tal, e sai, agradece e sai. A Mabel, ela dá uma escapadinha. Ela dá uma escapadinha ali. E ela ouve algumas conversas. Por exemplo, ela ouve a conversa dos patrões da mãe,
né? Da dona Lúcia e do Tiago. A dona Lúcia, ela percebe que a dona Lúcia não pode ter filhos e ela sente ciúme porque o Tiago está brincando com o Bruninho, que é o sobrinho deles. Ela fala que ela faz isso para provocar, porque ela não pode ter filho. Enfim, aquela coisa de dondoca, de mulher dondoca, né? Que começa com histeria. A Mabel saiu pequenininha, não a viram, ela vai até a piscina e ela começa a pensar, nossa, a piscina, né, deve refrescar, gostoso a água. Ela vê um menino ali na piscina. E ela até, né, acena para o menino, e o menino está lá, e o menino pula na piscina, e ali acaba o capítulo quando o menino não volta. Quando aquela mocinha que foi no banheiro da casa dela está retornando, ela pergunta, qual é mesmo o nome dele? E a menina dá um grito, porque ela vê o Bruninho, o nome era Bruninho, o Bruninho está lá, imóvel na piscina. Todo mundo corre, o nome da menina era Irene, né? Ela era uma babá, ela tinha 13 anos, observa, ela tinha 13 anos e já era babá. A criança fica ali, a criança não vai morrer, tá? O Bruninho não vai morrer, ele é socorrido, ele é levado, ele é socorrido, só que ele fica com sequelas pelo tempo, né? Sem oxigênio, ele fica sem sequelas. E ainda a culpa recai sobre a Irene. Eles culpam a Irene. A mãe da Mabel, eu não falei no início talvez, mas elas todas eram mulheres pretas, né? As três, as empregadas são pretas. A Mabel, a mãe, Nossa, esqueci o nome da mãe agora. A Eunice. E curioso, né? Eunice é o nome da filha da Carolina Maria de Jesus, lá no romance. Eunice, no quarto do despejo. E como se isso estivesse repetindo. E a. Nossa, gente, eu tô péssimo para nome. A Irene, agora que apareceu na história. E a Irene conta que ela não, né, ela deixou o bebê ali, a criança rapidinho, porque ela estava menstruada, estava descendo muito, era a terceira vez que ela menstruava e ela estava preocupada com a roupa branca para não manchar, por isso ela correu no banheiro, ela acabou demorando um pouquinho mais, mas a culpa caiu sobre ela e ela foi mandada de volta para a cidade dela no interior. A culpa sempre, né, do lado mais fraco. E o Tiago, né? O Tiago, ao saber disso, né, ele não tinha visto ainda a Mabel por ali, e ele chama a Eunice. Não quero saber, Eunice. A Lúcia não sabe viver sem empregada. E quando você não tiver com quem deixar, vai trazer essa criança para cá? Sou advogado, já estou prevendo tudo, não quero me responsabilizar. O que ele faz? Ele manda a Eunice embora. E a Eunice sai de lá apavorada, né, sem emprego. Ele manda a Eunice embora. A mãe de Eunice sempre falava para ela se livrar daquele emprego, para ela não ser, né, não repetir o que acontecia no tempo da escravidão, de ficar servindo brancos, que era como se fosse uma escravidão aquilo ali. Ela não tinha vida própria, ela trabalhava, a vida dela era para a família ali de pessoas brancas. E a filha começa a entender muito cedo também. Ela está indo para casa, só que quando ela está indo para casa, ela passa no banco, troca o cheque do acerto e tal, né? Tudo tão rápido. E a Lúcia vai atrás dela, a patroa, e fala que precisa dela porque eles vão ter um bebê. Então ela precisa dela. A Lúcia volta, né? Segundo eles, minha mãe poderia me levar quando precisasse, desde que se responsabilizasse em me manter nas dependências de empregada e de preferência no quartinho. Então observa, você vai se manter no emprego, nós vamos deixar você continuar no seu emprego, você vai poder trazer a sua filha, mas ela tem que ficar lá no quartinho, ela não pode sair de lá, né? Então muda calada. E essas pessoas fazem isso como se estivessem fazendo um favor, isso que é o mais curioso. E aí você pensa, quando saiu essa lei, né, que se a empregada doméstica teria ali os seus direitos, ela não ficaria mais dormindo em seu trabalho, né, teria que ser paga hora extra. A mídia fez um barulho, reclamou o que seria agora das pessoas, iam perder o emprego, né?
Tá? Então sempre eles colocam isso. Era como agora taxar os ricos, né? Nossa, mas o empresário, como que o empresário vai se virar? Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, tá? Mas naquele lugar dos empresários, né? Eu sou trabalhador, eu estou do lado dos trabalhadores. Os trabalhadores são explorados, não são os empresários. Né? E essas pessoas ganham muito dinheiro. Mas voltando aqui, existia o porteiro do prédio, chamava-se Jurandir, e Jurandir era doido pela Eunice. A Eunice passava, ele ficava de olho. Só que a Eunice era casada, não falei ainda, né? Mas a Eunice é a a Mabel, ela tinha o pai dela, né, que vivia bebendo, era o Sérgio. O Sérgio vivia bebendo, né, não podia, não cuidava da filha. E um dia o Sérgio aparece lá no trabalho da Eunice, pediu um dinheiro, ainda arrumou uma confusão com o Jurandir. Jurandir foi defender, ele chama a mulher de puta lá. O Jurandir vai e defende a mulher. E nesse dia o Sérgio some da vida delas. Então, a Mabel passa a ser criada ali sem pai. Né? E o pai dela era curioso, né? Porque o pai dela, ela até fala, né, que o pai dela era um homem que achava que o céu era um teto melhor que o das casas, né? Que a rua o atraía enormemente. Ele era jardineiro, por isso ele gostava de trabalhar, né, com o céu aberto. E ele cuidava muito bem das plantas, né? Tudo que ele colocava a mão ali florescia, né? Ficava mais verde. Num dia em que elas tiveram que sair do trabalho por causa da mãe, da avó, né, da dona Codinha, mãe da Eunice, ficar doente, elas estão saindo e elas veem o Sérgio ali. E o Sérgio se despede delas e o Sérgio não aparece mais. O Sérgio vai embora. Então, a vida difícil, né, que essas pessoas passam muitas vezes. Né? E nasce a Camila. A Camila, ela nasce naquela família riquíssima, né, que tinha vasos ali que valiam milhões, que tinha até seguro, aquela família ali cheia que dá tudo para ela. A Camila, ela é uma menina que tem tudo, né? E vou falar um pouco mais da Camila mais para frente, porque antes eu preciso falar da gravidez da Mabel. Jurandir tinha 2 filhos, Cacau e João. Cacau era estudioso, Cacau gostava de estudar, era um cara que conseguia muitas coisas na lábia, muito inteligente, sabia conversar. E João era o cara mais, né, assim, que não se conformava com aquela realidade. Ele era muito, digamos assim, revoltado com a situação em que eles viviam. Ele queria uma vida melhor. E o João era bonito, né, era bonitão, então ele acaba começando a namorar com a Mabel, e um dia em que os patrões estão viajando, eles transam lá no quarto da Camila, do bebê, da bebê, né? Era bebê na época, e ela acaba engravidando. Não foi a única vez que eles transaram, tá? Mas foi nessa vez que ela engravidou. E já vou falar agora, né? Cacau era muito inteligente e Cacau ajudava muito a Mabel. Eles andavam muito juntos com amigos e ele ajudava muito ela nos estudos. Cacau era muito inteligente. Mas aquela gravidez da Mabel, ela não poderia ter aquele filho com 14 anos. Foi o que ela começa a pensar. E um dia ela vê o João beijando uma menina, a menina do apartamento 31. E logo surge ali um falatório que a menina do 31 abortou a criança. Que ela abortou. E ela começa a pensar, como que eu vou fazer isso? Aí eles começam a tentar descobrir como que ela fez aquilo. O Cacau a ajuda, né? O Cacau descobre que ela foi numa clínica, eles até vão tentar ir na clínica, mas eles não conseguem, né, entrar na clínica para tentar, né, fazer o procedimento. Nesse momento, o João também fica sabendo do que acontece. E na volta da patroa, a patroa percebe que a Mabel está grávida e a patroa resolve ajudá-la. Compra os remédios lá para ela, né? Ela vai lá no banheirinho, né? Aquele remédio que você coloca, toma alguns e
coloca na vagina outros e ele é abortivo. É um risco, né? Mas ela faz isso com a ajuda da patroa. Porque a patroa fala que realmente ela não estava pronta para ter uma criança. Só que ela sabe que a mãe não aceitaria um aborto, porque a mãe, quando ouve que a menina do 31 abortou, a mãe começa a chamar a menina de assassina. Então ela tem essa consciência que a menina, né? Então ela não vai contar para a mãe aquilo, mas a patroa sabe porque a patroa ajudou. Só que é claro, a patroa não estava preocupada com ela. A patroa estava preocupada porque se ela tivesse um bebê, ela estava ali com a mãe e ela, na verdade, já estava sendo a babá da menina, né? Então ela tinha ali duas pessoas que trabalhavam ali direto para ela que custavam muito pouco. Então, para ela, era vantajoso continuar tendo aquela menina ali. Não era compaixão o que ela sentia, mas o que ela sentia era que a menina deveria continuar ali com ela. No prédio também mora um cara chamado General Feitosa, que eles apelidam de General Mingau. Um cara que tinha um passado ali durante a ditadura, ele se orgulhava de ter torturado pessoal, né? Esses personagens aí que se orgulham de torturadores. Alguns chegam até a presidência da República, né, gente? Pensem nisso. Né? Pensem nisso. UFSC, muito legal colocar uma obra assim, tá? Principalmente em Santa Catarina. Em Santa Catarina! Né? Terra que apoia tanto isso. Claro que não são todos, né, gente? Mas tem uma boa parte ali. Por sinal, é o estado que tem mais prefeitos presos por corrupção, né? Caçados por corrupção, né? Santa Catarina. Deus, pátria e família. Legal, né? Tá? Então, esse general, ele gosta do Cacau, porque o Cacau é estudioso e ele não gosta do João. E o João um dia xinga esse general, e o general, né, quer porque quer mandar o Jurandir embora. Só que o Cacau vai lá, contorna, o Cacau consegue achar uma reportagem que o general foi condecorado lá, né? Traz lá para ele. Era general ou coronel? Eu não lembro agora a patente dele, não importa. E ele leva lá, né, pro general, e o general acaba até achando para ele conseguindo para ele uma vaga numa escola particular de padres, e ele vai estudar. E aí nós chegamos à segunda parte, que é a Eunice. E também começa no quintal, começa com aquela discussão que elas tiveram, só que agora pelo olhar da Eunice. Pessoal, eu não vou repetir aqui o que já aconteceu, porque a história ela se repete muito. Ela se repete muito alguns momentos, então que eu já contei aqui muitos que foram falados pela Mabel, eu não vou falar, só quando tiver alguma contradição no que as duas falam. E a Eunice fala que logo que ela começou a trabalhar na casa, um dia ela encontrou uma carteira. E ela guardou a carteira cheia de dinheiro. E ela percebeu que aquilo foi um teste para ver se ela era honesta ou não, se ela pegava o dinheiro. Ela precisava, mas ela não pegou, né? Não pegou o dinheiro. E aí nós vamos saber da Eunice, que a Eunice conheceu o pai, né? O Sérgio, o pai da Mabel. Mas antes ela tinha tido um namorado que ela também tinha engravidado aos 14 anos, só que ela, né, perdeu o filho. Então, ou seja, olha a situação, a filha aos 14 anos, né, teve um aborto ali, abortou, e ela também teve um aborto espontâneo, né, ela perdeu um filho ali com 14 anos. Então, a história se repete, né, a história se repete. E essa história se repete, pô, gente, essas pessoas, elas vivem numa situação ali de pobreza, são pessoas negras. Então, é preciso quebrar isso, que a história não continue se repetindo, porque o normal é a história se repetir. Essas histórias de vencer, elas não são a regra, elas são a exceção. E é preciso que essa exceção se torne cada vez mais a regra, né? Que seja cada vez menos exceção. O Bruninho já tinha passado por um momento ali difícil, né, da piscina, e eles até falam, né, que o Bruninho parece que não tinha, aquela casa não trazia muitas coisas legais para o Bruninho. Um dia eles estavam lá na casa novamente, e estavam na sala só a Eunice, a Mabel,
o Bruninho e a Camila. A Camila já era maior, né? A Camila ia crescendo com todas as vontades feitas, né? Ou seja, muito mimada, era insuportável realmente. E a Mabel sempre falando isso para a mãe, mas a mãe não. A mãe, para ela, a Camila era como uma filha. Muitas vezes tratava até melhor do que a própria, né? Isso a gente vê lá no filme também, no Que Horas Ela Volta, que quem não assistiu, assista a esse filme. É muito interessante para entender essa obra aqui também. E a Camila começa a brincar com o Bruninho na cadeira de rodas, né? Ela fala que vai dar um lanche para ele, ela puxa e ele vai, se levanta e ela começa a tirar sarro dele. Ele pega um cinzeiro, atira nela, não acerta ela, acerta um vaso chinês que eles tinham lá na casa. Tá? Aquilo ali explodiu em cacos, né? Inclusive um cortou a testa dela. E nisso a Camila fala para a mãe, a Mabel fala para a mãe, a Camila é muito ruim. Não fala isso, Mabel, ela é criança e criança pronta. Não é só isso, mãe, não é só coisa de criança. Mas não adianta, você não consegue mesmo ver. Então observa, nós temos situações aqui, olha como as coisas são vistas. O João apronta. O João, filho do Jurandir. Como o João é pobre e é preto, ele arca com as consequências do que ele apronta. A Camila é branca, é rica. Os erros dela, todos passam a mão. Havia um quartinho, que era um quartinho onde eles guardavam, eu até vou voltar aqui para ver como é o quarto de despejo. Quarto de despejo, né? O título do livro da Carolina Maria de Jesus. Um dia a Eunice vai lá pegar, era um lugar que guardava algumas umas tranqueiras, e quando ela abre a porta, ela pega no flagra o João e a Mabel ali dentro se agarrando. E, né, ela fica emputecida com aquilo. Tá? Né? Aí a Mabel acaba contando a história pela metade, né? Ela fala que já aconteceu outras vezes, inclusive ela já ficou grávida, mas ela perdeu o bebê. Ela perde o bebê. Ela fala isso para a mãe. A mãe fica pé da vida, né? O Jurandir, né, contorna ali também, ajuda a contornar, né? E a coisa segue. Então, essa da mãe e filha, perceba, elas estão sempre brigando, tá? Pelos erros da Mabel, que também é pobre e é preta. A filha da patroa, ninguém briga com ela. Ela pode plantar o que ela quiser, que ninguém briga com ela. A filha lá da mulher do 31 abortou e ninguém fica nem sabendo. Provavelmente até a mãe a levou numa clínica para abortar, né? E é assim que acontece. É uma situação. O que eu gosto desse livro? O que eu gostei muito desse livro? Que ele coloca essas situações que são tabu para muita gente, ele fala na real. Mulheres ricas, filhas de mulheres ricas, vão numa clínica e abortam, o aborto sendo ou não, tá, legalizado no país. Então, a não legalização do aborto não vai fazer com que essas mulheres ricas abortem, não abortem, para elas tanto faz, elas pagam uma clínica, quando tem um filho desejado, vai lá, tira o filho e ainda depois vai, fala assim, tem coragem de apontar o dedo quando alguém pobre faz isso. O que vai mudar é na vida dessas pessoas pobres. Então, é isso que é para pensar aqui, é isso que é para pensar. A menina, a Mabel, quando fica grávida, coloca a vida em risco, porque ela vai colocar um remédio lá na vagina, ela vai tomar um outro remédio, aquilo pode trazer efeitos para ela depois, mas é dessa forma que os pobres abortam. Então, é uma questão de saúde pública, sim. Tá? E se você está vendo este vídeo aqui e discorda de mim, você tem todo o direito de discordar, mas é a forma como eu vejo e é a forma como a autora do livro vê também. Então, eu estou aqui para falar do livro. Naquele dia em que elas saem, que ela encontra o pai, que elas vão para casa, que a avó está doente, ela chega em casa, a avó deu uma melhorada, mas no dia seguinte a avó morre. E eu falei lá sobre os chás, a avó sempre falava para a neta, Mabel, quando você for médica, você vai esquecer de todos os chás que eu ensinei, o chá disso é para... Não, mamãe, não, vovó, todo conhecimento
que você me deu, eu vou carregar. Então isso é muito legal. E aqui nós lembramos também de Conceição Evaristo. Inclusive, Conceição Evaristo é falado aqui no livro. A Mabel lê Conceição Evaristo. E aqui, tá, nós temos, né, lá de alguns, né, por exemplo, o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, né, as vozes das mulheres que vão passando de geração em geração. O conto, né, o conto Olhos d'Água, do livro Olhos d'Água, que tem a menina, tem a mãe, tem a avó, né? São 3 gerações ali de mulheres negras. Este livro aqui são 3 gerações de mulheres negras. Observem, os homens, né, não tem nenhum papel aqui. Os homens fazem os filhos. As mulheres é que ensinam, as mulheres é que encaminham, as mulheres é quem batalham. É dessa forma. Na noite anterior ao vestibular, né, que a Mabel ia prestar o vestibular de medicina, e o Cacau também ia prestar vestibular, mas não era medicina, mas os dois estudavam bastante, os dois iam prestar vestibular. A Camila sabia disso e a Camila marca uma festa na casa. E aquela barulheira toda, né? Eles não conseguem dormir por causa do barulho. Aquele barulho vai, aquele barulho vai, aquele barulho vai, só para atrapalhar o vestibular da Mabel, tá? É uma chance da mãe ver novamente como a Camila é má, mas a mãe não consegue ver isso. Só que aí entra em ação o Jurandir. O que o Jurandir faz? O Jurandir apaga a luz do prédio, chama um eletricista conhecido dele para arrumar o Marcolino. O Marcolino vai lá e fala: nossa, não achamos, né? O seu Tiago, o Tiago desce lá para ver. Aí quando o Tiago está subindo, a festa já acabou, foi todo mundo embora. Eles reacendem a luz e falam que acharam o problema. É muito legal isso, gente, porque só no prédio acabou a luz. Então, ou seja, os pobres têm que dar um jeito também, né? Tem que dar um jeito ali. Mabel passa no vestibular, eles comemoram muito, né? Na hora da comemoração, eles estão ali, a dona Lúcia chega para dar os parabéns a Mabel, mas ela fala o seguinte: eu sabia que você era muito jovem para interromper a vida daquela forma. Agora vejam só, vai ser médica. Mabel olhou apavorada para a dona Lúcia e eu fiquei com uma grande interrogação no rosto. Lembre que agora quem está narrando é Eunice. Então ela ficou com uma grande interrogação, tá? Uma grande interrogação. Pessoal, eu não tinha pensado nisso, né? Já falei para vocês, mas vou reforçar mais uma vez. Eunice, esse nome, não deve ter sido escolhido ao acaso. Esse nome Eunice é o nome da filha da Carolina Maria de Jesus, que está lá no quarto de despejo. Tá? Então isso é muito interessante também, muito importante. Tá? Mabel fala que nada vai estragar aquela noite deles, que eles estão saindo para comemorar. Só que a Mabel resolve que aquele vai ser o último dia naquela casa. E ela vai lavar a nossa alma. Mabel vai até a mesa, os 3 estão lá jantando, na hora da mesa de jantar, né? Lúcia, Tiago e Camila. E eles olham para ela surpreendidos, porque ela chega de repente e ela fala: vou ler. Dona Lúcia, agradeço o seu apoio, mas eu não lhe devo nada, não. Entendi o que a senhora fez no passado. Eu não tinha como, mas também entendi o que a senhora tentou fazer hoje mais cedo. Nada vai apagar nossa felicidade, nada. E aí ela fala para o seu Tiago, lembra que o senhor riu debochado, achando que eu nunca conseguiria passar no curso de medicina? Aí ela agradece a ele, porque ela fala que ela se lembrava desse riso irônico, como que a filha da empregada sonha com medicina. E foi isso que fez ela conseguir. E ela vai se dirigir a Camila, e você, Camila, é uma menina bonita, muito inteligente. O dia que conseguir pensar em alguma coisa que não seja você mesma, pode se tornar uma grande mulher. E aí ela sai. Minha filha estava quase livre, pois ela ainda voltaria ao Golden Plate por uma única vez, por uma única e decisiva vez. E aí nós ficamos pensando, por que ela vai voltar ali ainda? Ainda tem alguma coisa para acontecer ali. Ainda tem alguma coisa para acontecer ali. Na verdade, ainda tem 2 coisas para acontecer ali. Lá no baile, eles vão para um forró comemorar, né, a aprovação dos 2 no vestibular.
Jurandir pede a mão de Eunice, que aceita se casar com ele. Mas eles vão se casar ainda para frente. Eunice volta no dia seguinte, volta para casa, né, já tarde, vai pegar as suas coisas e ela fala para a patroa que eu não volto. Aí ela fala, já imaginava depois do showzinho que a sua filha deu ontem? É sempre assim com gente como vocês, uma hora não adianta, a ingratidão chega. Então perceba que essas pessoas, né, ainda veem isso como uma forma de estou ajudando. Eu lembro de uma patroa que eu tive uma patroa que quando uma uma funcionária da empresa, uma pessoa que trabalhava com a gente lá, ela teve que se afastar por conta de um câncer e ela fez um tratamento. E quando ela melhorou, a patroa queria que ela voltasse a trabalhar e ela não quis voltar a trabalhar. E a patroa falava assim: tanto que nós ajudamos, a gente dava roupa para ela, agora ela se é ingrata, só por causa da doença não volta mais. Cara, dava roupa, dava uns trapos que ela não usava mais. E ela achava que aquilo ali era uma forma de ela dar algo, né? Dava os trapos que não ia usar mais. Ai, essa gente, essa burguesia, viu? Essa burguesia. E tem quem os defenda. E tem quem os defenda. Esse que é o pior. E tem quem os defenda. Tá? Por que eu falei duas vezes aquela hora que ela ia voltar? Porque são duas situações que acontecem ainda nesse prédio. A primeira é quando o João toma juízo, o João começa a trabalhar de motoboy, né? Parece que aquela questão do aborto ali, ele amadureceu bastante. E todo mundo achava que ele ia fazer alguma coisa errada. Mas não, ele vira um trabalhador, ele vai trabalhar como motoboy, fazendo entregas. E ele toma uma consciência, na verdade ele sempre teve aquela consciência, só que ele tomava os meios errados de resolver as coisas. E o Cacau, por outro lado, era muito. Não tinha essa iniciativa. Então, acho que os dois, quando eles se juntam ali, eles começam a formar uma dupla melhor. E eles denunciam a síndica por manter a Dadá. Dadá era uma menina que morava ali em cárcere privado. Ninguém sabia a idade da Dadá, mas Dadá era empregada dela. E só aí é descoberto que Dadá tem 40 anos. Dadá mora com ela desde os 10 anos. Dadá mora num quartinho ali, um colchãozinho sob estrado, é um trabalho análogo à escravidão que ela sofre ali, e a Dadá é libertada. Mas ainda nós vamos ter o pior do que vai acontecer. Jurandir está para se aposentar, né? Já vai se aposentar. Ele ainda está trabalhando ali no prédio, mas ele está para se aposentar. E ele vai um dia lá na casa de Eunice, eles não casaram ainda, e ele conta, entre outras coisas, que a Camila vai fazer um intercâmbio no exterior. Logo em seguida, a dona Lúcia liga, né, para falar da viagem de Camila e falar que a empregada que trabalha lá não consegue fazer uma feijoada igual a Eunice faz. Jurandir fala que não é para ela ir, que eles estão se livrando daquele local. Mabel fala que não é para ela ir, porque eles já se livraram daquele local. Mas a mãe fala, ela vai me pagar. E outra, e a mãe tem aquela coisa que ela gosta da Camila, né? A mãe é... Mas a gente entende, né, a dona Eunice nisso. A gente entende. Ela tinha a filha da patroa como filha dela, realmente. Um amor de... né, que talvez até a mãe não tivesse. E ela vai lá trabalhar. E ela chega lá, a Luzia, que é a empregada que está trabalhando naquele momento, tem um filho pequeno, né? Um filho chamado Gilberto. O Gilberto está por ali e também levava o filho para o trabalho. A Eunice observa que não estão todos os ingredientes da feijoada ali. E fala, mas eu passei a lista para vocês não compraram tudo. A Lúcia fala, não, pode deixar que eu corro lá, eu compro. Só que há um problema, a Lúcia está com um filho ali. E a Lúcia pede, então, Camila, você pode olhar ele para mim até eu ir lá e comprar rapidinho? Camila
fica com essa incumbência de cuidar do menino. Eunice está cozinhando, começa a chegar as amigas de Camila. De repente se ouve um barulho. Eles correm para onde vem o barulho. Só tem um pezinho do chinelo ali em cima. O vidro estraçalhado. O menino cai do 10º andar, se eu não me engano. Camila corre, Eunice desce pelo elevador. Nesse momento, a mãe está chegando, a Lúcia está chegando, né? A dona Lúcia está chegando. E ela é a primeira que vê o corpo do menino. O menino está morto lá embaixo. O filho da empregada, da nova empregada. Dona Lúcia arma todo um plano para proteger Camila. Vou até ler aqui o trecho. Sim, era o começo de um caso longo. Camila estava encrencada e Dona Lúcia já havia combinado com todo mundo a história que contaria. Só tinha esquecido uma pessoa. E aí nós terminamos essa parte com a morte do filho da Camila, do filho da Luzia, né? Essa casa cheia de acidentes, o filho da Luzia. E ainda, tentam culpar a Luzia, porque como assim deixar a criança? Como assim deixar a criança? E aí vem a terceira parte, que é as solitárias, né? Que, pessoal, aí é muito legal, como eu falei anteriormente, né? As personagens, os quartos, eles são personagens, e eles vão contar o que eles viram. E só aqui nós vamos saber a verdade de algumas coisas, o que realmente aconteceu. Tá? Aí o quarto de empregado, ele vai contar da Eunice, quando a Eunice chega, vai contar da menina lá, da Irene, de tudo que aconteceu com ela, da menstruação daquele dia. Ela vai contar da vida da Mabel ali, vai contar tudo aquilo. Então, essa parte do quarto de despejo, é o quarto em que elas moravam ali. E aqui o quarto conta o momento em que tudo aconteceu. A polícia chega lá e pergunta o que aconteceu. A Eunice meio que se atrapalha para responder aquilo, né? Ela fala que ela estava na cozinha, ela não viu. Então, ou seja, ela tenta despistar. Né? Como se ela não soubesse, ela estava em dúvida se ela protegeria, se ela iria contar. Então, aquela bronca da filha no início, a gente entende aqui que era para ela contar a verdade. E aí nós vamos para a parte quarto de porteiro. Que o quarto de porteiro vai falar sobre a vida do Jurandir. Que o Jurandir era doente, os filhos também ficaram doentes, porque o quarto deles era ali perto do estacionamento, eles respiravam aquele gás carbônico ali, aquela vida deles era triste por aquilo. Vai contar de quando a Mabel foi dormir lá na noite em que ela saiu, né? E no finalzinho ele vai contar também um pouco do que ele viu. A gritaria invadiu o ambiente e quebrou o silêncio sepulcral que tomava conta deste quarto de porteiro. Quem aqui vai falar? Os 5 se entreolharam. Pareciam decidir não o destino de Camila, mas se poderiam ou não dormir tranquilamente nos próximos anos de suas vidas. Camila, sua família, Luzia e as testemunhas daquele dia nefasto se viram em um inferno, envolvidos com jornalistas, polícia, advogados e uma polêmica enorme. Não teve viagem. Camila foi impedida de sair do país até o término do inquérito. O caso caminhava com muitas reviravoltas, mas em poucos meses os tempos seriam outros. Horas sombrias cobririam o mundo. E aí nós vamos para o quarto de hospital. O quarto de hospital era onde trabalhava, estava em residência, ainda não está formada a Mabel. Mabel. Eu penso bastante para não trocar os nomes. A Mabel. E a Mabel, ela está ali, trabalhando no hospital. E aí vai vir o momento da Covid. Entre os pacientes que ela recebe está o Bruninho, que ela faz de tudo, o Bruninho consegue se recuperar. E também lá há uma enfermeira negra que vai tentar
aplicar uma injeção em um senhor e o senhor se nega a receber uma injeção de uma mulher preta, um caso de racismo claro ali. E ela vai correndo ver quem é, ela reconhece a Irene. A Irene está trabalhando no hospital, a Irene está lá, e as duas se abraçam, e a Irene conta que a mãe dela mandava um dinheirinho e a ajudava, por isso ela voltou para o Rio de Janeiro, ela não ficou na cidade dela. Ela fez EJA, ela estudou, né, e ela estava ali trabalhando agora. E aqui, no final eu não falei, mas a gente fica sabendo o que realmente aconteceu naquele dia. Então, a Luzia desce para comprar ali o que faltou. A Camila fica com o Gilberto. Só que o que a Camila faz? Para receber as amigas, para ficar sossegada com as amigas, ela tranca o Gilberto no quarto da mãe. O menino fica ali no quarto da mãe dela, né? Ela joga um monte de giz de cera ali, papéis, e o menino fica ali. Só que havia uma grande janela ali de vidro, né? E o menino acaba caindo. Então, ou seja, a culpa era toda da Camila. E aí nós vamos para a última parte, que é quarto de descanso. Quarto de descanso parece ser a vitória delas, né? E aí é quando chega o final e a Eunice vai até a delegacia. E quem está acompanhando a Eunice na delegacia é que nós nos surpreendemos também. A Mabel, o Jurandir, o João e o Cacau, né, vão juntos. Só que o João vai como advogado. O João também se forma advogado. Então o João, naquele final, ele já é um advogado. E ele vai defender a Eunice. Está acompanhando, vai defender? Não, está acompanhando a Eunice. A Eunice não é acusada de nada. E ela conta toda a verdade do que acontece, né? Ela conta a verdade de tudo o que acontece ali e eles se tornam livres a partir daquele momento, né? Ela não hesitou, ela contou toda a verdade. E o livro termina com a Mabel indo lá para o seu, né, solitária em seu novo quartinho. Tá? Ela abriu o livro mais recente em que estava mergulhada, Cartas a uma Negra, e leu em voz alta: o problema da faxina é o cheiro da vida dos outros. E ali ela se sente bem, né? E o livro termina assim: quando você entra na faculdade, vai lembrar que lhe ensinei que cidreira calma, a voz dela, da avó dela, né? Não tem nada que me tire essas certezas, dona Codinha. O odor do chá tomou conta do ambiente, ou seja, ela estava tomando um chá. O quarto de descanso é todo aquele que tem o cheiro da nossa própria vida. Então, o quarto de descanso é todo aquele que tem o cheiro da nossa própria vida. Esse livro nos faz pensar muito como seres humanos são tratados de forma diferente pela cor, pela classe social, como alguns têm muito mais privilégios que outros. Então é um livro para se pensar aí. Eu acho que eu fui falando aí, né, sobre isso durante o resumo que eu fiz, eu fui também analisando para vocês. Então, pessoal, esse é um livro muito importante, muito legal. Eu amei esse livro. Obrigado, UFSC, por colocar esse livro na lista. Senão, talvez eu não leria, ou leria mais para frente, mas não neste momento. Então, agradeço muito aí. É um livro importantíssimo para esse momento. Pessoal, se chegou até o final aqui é porque valeu a pena, tá? Não deixou o seu like, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!